Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Infelizmente, hoje a Tidrana não conseguiu dar aula online por conta da internet aqui da minha casa. Tentei por várias vezes entrar na aula de matemática e não foi possível. Então, a Tidrana vai gravar. A Fernanda, a coordenadora, me pediu que gravasse a aula para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Vamos iniciar com a correção da tarefa de casa, onde vocês precisavam recortar duas figuras, uma com simetria e outra sem simetria. Você precisava fazer essa linha de simetria. Recorte de jornais ou revista e colhe abaixo uma figura plana que não apresenta simetria e uma que apresenta simetria. Nessa última, trace o eixo de simetria. Então, você tinha que pegar a régua e traçar perfeitamente. Lembrando, tudo igual dos dois lados do eixo de simetria. Que a figura que você conhece tem essa harmonia. Então, tem que ser uma figura, para ser simétrica, tem que ter os dois lados iguais com a mesma pintura também. Próximo, 9. Jean pintou 3 sólidos geométricos. Quais foram esses? O cubo, a pirâmide, o quadrado e o paralelepípedo com duas faces quadradas. Com tinta guache e carimbou com uma folha de papel todas as faces de cada uma delas. O que ele fez? Calcule e responda quantas regiões planas Jean carimbou. Olha só, no cubo são 6 faces que ele carimbou. Na pirâmide, 5 faces, né? No paralelepípedo, 6 faces. Então, 6 mais 5, 11. 11 mais 6, 17. Ok? Ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17 regiões planas o Jean carimbou. Ok? Ele passou a cola, passou a tinta e carimbou. B. Preencha a tabela abaixo, registrando a quantidade de regiões planas carimbadas de acordo com a forma. Na forma região plana quadrada, ele carimbou 9. Na retangular, ele carimbou 4. Na triangular, 4. 4 mais 9, 13. 13 mais 4, 17. Ok, pessoal? Letra C. Converse com os colegas sobre como podemos chegar ao número da resposta do item A usando os números da tabela do item B. Então, o que a tia Adriana falou, 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. 10. Complete o desenho do avião para que apresente simetria em relação à linha verde. Atenção às cores. Olha lá, pessoal, a linha verde era essa aqui. Para ser uma figura simétrica, tem que ter o mesmo tamanho e as mesmas cores. Então, aqui seria o amarelo. Aqui o corpo do avião é cinza, com uma partezinha azul, com 2 quadradinhos azuis, e uma parte aqui de baixo amarela, para que fosse uma figura simétrica. Espero que vocês tenham acertado. 11. Carla e seus colegas construíram fichas coloridas como estas. Depois, eles colocaram uma ficha sobre a outra. Uma ficha sobre a outra, de duas em duas, ok? Então, olha aí, pinte o que falta em cada montagem que eles fizeram. Pessoal, aqui eu não estou trabalhando com simetria, estou colocando com ficha sobreposta. Então, aqui seria azul, aqui vermelho, no triângulo verde, verde, laranja e verde, né? Seria uma dessa. Ó, tá vendo aqui, ó? Sobreposta, ia aparecer dessa forma. E aqui, verde, azul ou azul e verde, não tem problema. Espero que vocês tenham acertado e coloquem o certinho. Próximo. Complete as frases citando a cor das fichas. Primeiro, é possível colocar a ficha marrom e a ficha amarela uma sobre a outra de modo que coincidam. A segunda fica, com duas fichas iguais à vermelha, é possível cobrir a ficha laranja. Então, fica marrom, amarela e laranja. Ok, pessoal? Próximo. 12. Desafio. É a última tarefa de casa, não é? Para traçar o contorno A, B, C e D, usamos uma régua, ligamos A com B, e A com B, B com C, C com D e D com A. Como na figura. Tá vendo aqui, ó? A com B, B com C, C com D. Ok? E D com A. Formou o quê? O quê? Um quadrado, né? Muito bem. E aqui, então, tá pedindo traça os contornos E e F, F com G, G com H
e o H vai voltar para o E. Olha como é que vai ficar. Vai ficar aí qual dessas contornos é um trapézio? É esse aqui que é o trapézio, ó. E com F, F com G, G com H. Esse é o trapézio, ok? Agora trace um paralelograma. PQRS. Tá aqui, ó. PQRS. Ok? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos fazer a correção da ficha de matemática. Eu queria muito ter corrigido na aula online com vocês. Mas vamos lá. Condomínio em Brasília faz festa junina em esquenta de drive-thru acontecer. Condomínio em Brasília faz festa junina em esquema de drive-thru acontecer. Mesmo sem as tradicionais quadrilhas, barraquinhas durante o período de junho, devido à pandemia do novo coronavírus, a festa aconteceu mesmo à distância. O condomínio Rua das Flores, mantendo o isolamento social, organizou uma linda festa com mais de 380 metros de diferentes pontos para retirada de kits juninos em forma de drive-thru. Os pontos de compras das comidas típicas foram organizados das seguintes formas. Ponto de bebidas fica a 193 metros de entrada. Ponto de derivados do milho fica a 80 metros da entrada. Ponto do pastel e do churrasquinho fica a 275 metros de entrada. Pontos dos doces e canjicas fica a 129 metros da entrada. Ponto de compra das fichas fica de 24 metros da entrada. Então, aí deu a quantidade de metros do que você queria ao ponto de entrada para a localização dos participantes, ok? Então, vamos lá. Os números 193, 80, 275, 129 e 124 foram usados para representar a distância entre o ponto de venda e a entrada da festa, da onde a gente estava, da entrada, até chegar com o carro em cada ponto, né? Que seria as barraquinhas, se fosse numa festa junina tradicional. Mas como era de carro, drive-thru. Assinale a resposta que apresenta esses números em ordem decrescente. Decrescente sempre do maior para o menor. Então, seria a resposta 275, 193, 129, 80 e 24. Ok, pessoal? 2. Qual é o ponto de drive-thru mais distante da entrada da festa? Assinale a resposta correta. Qual que era o local mais distante da entrada até chegar lá? Era o ponto do pastel e do churrasquinho. Deve ser por conta da fumaça do churrasco, né, pessoal? E da gordura do pastel, para ficar bem distante. 3. O número 80 foi usado para representar a distância em metros entre a entrada até o ponto dos derivados do milho. Assinale a resposta correta, que apresenta a decomposição desse número. Então, era aqui, decompor, desfazer a quantidade 80. 20 mais 10, 30. 30 mais 50, 80. Então, seria a primeira. 4. O número 129 representa a distância em metros que o carro deverá percorrer da entrada da festa até chegar ao ponto dos doces e da canjica. Assinale a alternativa que apresenta o antecessor e o sucessor desse número. Antecessor 128 e o sucessor 130. 128, 129, 130. Então, era a terceira resposta. 5. Relembrando o que você estudou sobre medida de tempo calendário, marque a resposta correta que corresponde a qual época do ano aconteceu o evento. Então, olha só, gente, o evento foi dia 28/6 do mês de junho de 2020. O mês de junho pertence ao primeiro semestre do ano. Então, seria a primeira resposta. 6. O evento que aconteceu no dia 28 de junho de 2020 foi um sucesso. Assinale a resposta correta, que representa a escrita por extenso com o número ordinal do dia em que o drive-thru ocorreu, 28º. Então, aconteceu no dia 28. E esse número aqui, em número ordinal, nós escrevemos 28º. Ok, pessoal? 7.
Para a festa junina do condomínio Rua das Flores, para a festa junina do condomínio Rua das Flores, foram compradas tecidos e fitas coloridas para enfeitar cada ponto do drive-thru. Qual medida padrão foi utilizada para medir o tamanho dos tecidos e das fitas? Lembra o que é medida padrão? Palma é medida padrão? Não. Pegadas é padrão? Não. Quilômetro é até padrão, mas foi usada para comprar as fitas? Não. Medida quilômetro é para longas distâncias. É uma medida padrão também, mas não é essa usada para comprar fita e tecido. Eu não vou lá na loja e falo assim, me dá 1 quilômetro de tecido, 1 quilômetro de fita. Não, eu falo metros. Muito bem. 8. Qual medida foi utilizada para medir o tecido comprado para fazer as roupas dos organizadores da festa? Medida de comprimento. Então, a resposta correta, assinale a resposta correta, seria a segunda, medida de comprimento. 9. Qual unidade de medida é usada para saber a distância entre Brasília e Campina Grande, cidade onde acontece o maior São João do mundo? São João lá do Forró, vontade de estar lá, hein, gente? Assinale a resposta correta. Então, para medir a distância entre Brasília e essa cidade, eu posso usar o litro, o metro, o milímetro? Não, eu uso o quilômetro. Por quê? Porque é uma medida longa, grande, distante. 10. A família de Rafaela prestigiou a festa. Sua mãe tinha na carteira R$ 549. Eita, mulher que tinha dinheiro na carteira, hein, povo? E com esse valor, pôde comprar o que os filhos queriam. Ao chegar em casa, verificou na carteira que sobraram R$ 93. Quantos reais foram gastos na festa? Realize os cálculos em seu caderno de matemática e assinale a resposta correta. Qual é a resposta correta? Ela gastou R$ 453 na festa junina. Ok, pessoal? Última resposta. Para melhorar a organização da festa, foram contratadas equipes de animação e de segurança. Para a equipe de animação, foi pago o valor de R$ 734 e para a equipe de segurança, R$ 239. Qual o valor total? Quando eu falo total, epa, matei a charada da situação problema. É uma situação de adição. Então, o que nós vamos fazer? Realize os cálculos em seu caderno de matemática e assinale a resposta correta. Qual que vai ser o valor? O valor total, eu vou somar 374 mais 239, vai dar um valor total de R$ 973. 12. Para enfeitar o condomínio, foram usadas 508 bandeirinhas, 468 balões da festa junina. Qual é a diferença? Epa, olha a palavra-chave aí, pessoal. Diferença, eu já sei que essa situação, problema é de subtração. Então, qual é a diferença na quantidade desses dois enfeites? Realize os cálculos em seu caderno de matemática e assinale a resposta correta. A diferença é de 40 enfeites. A diferença é de 40 enfeites. Então, 508 menos 468 deu quanto? 40 enfeites de diferença. No ponto dos derivados do milho, foram arrecadados R$ 657 com a venda de canjica e R$ 298 com a venda do milho. Quantos reais esse ponto arrecadou ao todo? Olha a palavra-chave aí, ao todo. Então, eu já sei que é de adição. Realize os cálculos em seu caderno de matemática e assinale a resposta correta. Então, se eu somar 657 mais 298, eu vou totalizar R$ 955. A resposta é arrecadou R$ 955. Próximo. No ponto das bebidas, no drive-thru, as latinhas de suco e refrigerante vendidas lembram as características de qual sólido geométrico? Assinale a resposta correta. Então, olha lá. A latinha de refrigerante, de suco, ela lembra o cilindro. Muito bem. Próximo. Você estudou que, dependendo da posição em que os sólidos geométricos são colocados sobre a mesa, eles podem ou não rolar. Observe mais uma vez os sólidos que você montou no ápice divertido e assinale somente os sólidos geométricos que podem rolar. Qual que pode rolar? O cone e a esfera. Muito bem.
Observe a imagem de alguns enfeites que ornamentaram a festa junina do condomínio Rua das Flores e em seguida assinale corretamente a forma que representa os enfeites da imagem. Então, qual é? É a forma triangular. Olha aí, gente, como é que as bandeirolas eram parecidas com essas, triangular. Próximo, 17. Durante as nossas aulas, estudamos as regiões planas e seus contornos. Observe a imagem do cubo, que foi usada em cada ponto do drive-thru para guardar as fichinhas de venda. Então, a pessoa vinha lá e colocava lá dentro. Essa aqui era do pastel. Então, vamos lá. Qual dessa imagem aqui? Era a imagem 1, que era essa caixa? Ela planificada. O que é planificada? Totalmente aberta. Era a segunda, a terceira ou a quarta? Era a terceira. Muito bem. 18. De acordo com o que estudamos sobre o sólido geométrico e suas características, assinale a resposta correta sobre as características do cubo. Então, vamos lá. Quais são as características do cubo? Todas as faces do cubo têm a mesma medida. Então, se você pegar um cubo, for medir cada face, todas as faces apresentam a mesma medida. Se uma face do cubo medir 3 centímetros, todas vão medir 3. Se medir 20, todas vão medir 20. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham acertado. A última resposta era correta. 19 e última questão. Observe as imagens e assinale a resposta que representa somente o contorno de uma figura. Lembram o que é contorno? A primeira aqui são sólidos geométricos, a segunda também, e a outra é o quê? Região plana, está pintada embaixo. A única que é um contorno é a letra B, imagem B. Então, pessoal, aqui nós terminamos a correção da prova de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado da prova de matemática. As notas foram notas excelentes. Claro que eu tive casos que não foram tão boas por devidas razões, ou não leu a questão corretamente, ou deixou de fazer o estudo diário, mas 90% do pessoal de vocês, da nossa turma, teve uma nota excelente, acima de 8, então estão de parabéns. Teve gente que tirou 10, muita gente tirou 10, teve gente que tirou 9, estão de parabéns, ok? E agora, nós vamos fazer essas questões aqui, tá certo? Na página 138. 1 é a da aula de hoje. Paulo é mais velho do que Rafaela. A soma das idades deles é 41 anos. A diferença entre elas é de 17 anos. Assinale a alternativa que representa as idades corretas. Qual que vai ser? Paulo, 29, Rafaela, 12 anos. 29 mais 12, 41. Ok? Próximo. 3 meninas apostaram uma corrida de sacos em uma gincana. Mariana gastou mais tempo do que Paula e Lúcia gastou menos tempo do que Paula. Complete a ordem de chegada. Então, a primeira foi a Lúcia, a segunda a Paula e a terceira Mariana. Lucas construiu este paralelepípedo, olha aí, este paralelepípedo, com cubinhos do mesmo tamanho. Qual é o número mínimo de cubinhos que devem ser retirados para que os restantes formem um cubo? 4 cubinhos. Se eu tirar esses 4 aqui, o que vai acontecer? Vai virar o quê? Um cubo, porque as medidas serão iguais. Ok? Por que aqui é um paralelepípedo? Vocês estão observando? Aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui na lateral só 2. Para ser cubo, aqui também precisaria ser 3. Então, para ficar igual, 2, 2 e 2. Na lateral vai ficar 2 e 2. Ok, pessoal? Calcule e complete. Lembrando, só voltando aqui na questão 3, pessoal, para ser cubo tem que ter a mesma medida em todos os lados. Por isso que esse aqui é um paralelepípedo. Ok? Sim, 4. Calcule e complete. Se Pedro ganhar R$45, então vai ficar com 283. Pedro tem R$238. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar os 283 e diminuir quanto ele vai ganhar, que vai dar
o total que ele vai ficar, 238. B, se Mara gasta R$ 45, então vai ficar com 283, Mara tem R$ 328. Ok, pessoal? Próximo. O que estudamos? Então, agora a gente só vai dar uma retomada do que estudamos. Vimos que ao planificar ou desmontar a casca de alguns sólidos geométricos, obtemos regiões planas. Aqui é região plana de um cubo. Olha aqui. Lembra que a tia Adriana abriu a pasta de dente? E aí nós tivemos a planificação do paralelepípedo. Vocês lembram disso? Aqui, ó, é o cubo. Quando abre, nós temos a planificação. E cada pedacinho desse nós chamamos de região plana quadrada. Reconhecemos as vistas de um objeto. Aqui é o objeto, aqui é a vista de cima, ok? De cima nós só vamos ver isso aqui. Não vamos ver esse, nem o de trás. Próximo. Trabalhamos a ideia de simetria e de eixo de simetria com recortes e desenhos. Olha aqui o eixo de simetria dessa casa, o eixo de simetria da folha. Os dois lados estão iguais em cores e em tamanho e em forma, ok, pessoal? Vimos a linha em volta de uma região plana é o seu contorno. Vimos que a linha em volta de uma região plana é o seu contorno. Então, aqui é a região plana quadrada. Aqui é o contorno de um quadrado. Pessoal, tá aparecendo aqui um paralelepípedo, mas é porque a tia Adriana abriu a imagem. Quando eu abri a imagem, o que aconteceu? Esticou, mas é um quadrado. Vocês podem olhar aí no livro, na página 139, que todos os lados vão ter a mesma medida, ok? Próximo. Além do quadrado, conhecemos outros contornos. O contorno do triângulo, do retângulo, do triângulo, da circunferência, do paralelogramo e do trapézio, ok? Isso aqui é o contorno. Se a tia Adriana pintar aqui no meio, vai virar o quê? Uma região plana. Não está pintado, está vazado, é o quê? Um contorno. Eu só fiz o contorno, tá bom? Desenvolvemos atividades com regiões planas e contornos envolvendo recorte, dobraduras, medida, deslocamento, localização e outros. Lembram? De uma casa, a menina estava em tal lugar, teve que andar assim, teve que andar assado. É o quê? Localização e deslocamento. Ela está em tal lugar, localizou. Vou me deslocar da casa para a padaria. É deslocar. Isso nós aprendemos também, ok? Em atividade em dupla, isso aí não dá para a gente fazer, não é mesmo? Esses pontinhos aí não dá para a gente fazer. Mas nós relembramos um pouquinho tudo que nós estudamos agora no segundo bimestre, em questão de região plana, de sólido geométrico, de face, tá bom? E agora, pessoal, a tarefa de casa será somente bem simples. O caderno de atividades, página 28, ok? Muito bem, então essa é a nossa aula. Eu peço desculpa a vocês, mas fugiu do meu controle, né? Ontem a tia Adriana até conseguiu, na questão quando acabou a energia aqui em casa, a tia Adriana foi para o celular, mas gravar essa aula toda, dar essa aula toda pelo celular, tendo que compartilhar a prova com vocês, e a atividade do livro não seria possível. A tia Adriana até tentou, mas não conseguiu. Ok, pessoal? Espero que vocês façam direitinho a atividade. Fiquem com Deus e até segunda-feira de volta com as aulas online. Beijinho, fiquem com Deus.